Oi turma, bem-vindos ao canal Filando História, eu sou o professor Jean Lima. E esse vídeo especial eu vou falar um pouquinho sobre a representatividade e a importância de incluir política em temas midiáticos e artísticos. Muito bem, ultimamente, se qualquer tipo de mídia artística, sendo ela um filme, série ou quadrinho, que procura apresentar alguma representatividade feminina ou homossexual, ela é logo taxada de lixo esquerdista e que estão tentando lacrar. Mas o que é essa lacração que muitos falam? Sabemos que essa gíria surgiu no âmbito LGBTQ+, e ganhou a internet como uma forma de posicionar uma grande resposta dessas minorias. Mas logo ela vem sendo utilizada de forma pejorativa por pessoas, geralmente homens, cis, brancos e héteros, para dizer que tal arte é cheia de lacração. Essa lacração, na visão deles, seria de que estão estragando as histórias, dando espaço para abordar temas políticos ou quando o protagonismo nelas é realizado por mulheres, negros, gays e outras minorias. E ainda alegam que não podem nem reclamar disso, pois estariam sendo logo taxados de machistas e preconceituosos, reaças ou boomers. Bem, mas vocês estão sendo tudo isso mesmo. Apesar desse não ser o meu lugar de fala, utilizo as próprias palavras do professor Xavier para abordar esse assunto. Devo também me contrapor à sua ideia de que essa causa não seja minha. Ninguém precisa ser negro para entender que o apartheid é errado. Pessoas de todas as religiões ficaram justificadamente horrorizadas com os crimes perpetrados contra os judeus no Holocausto. Da mesma forma, ninguém precisa ser vítima de AIDS para se solidarizar com as centenas de milhares de pessoas acometidas pela doença e se compadecer das que morreram. Acredito que quando chegar um tempo em que cada pessoa se restringir a ajudar só os seus, não haverá esperança para nenhum de nós. Esse entendimento se dá por uma série de questões, mas a mais óbvia delas se dá no âmbito antropológico. HQs, assim como outras manifestações artísticas e culturais, são criadas por seres humanos. E sendo nós, seres humanos, um grande filósofo da antiguidade chamado Aristóteles disse uma vez que o homem é um ser político. Ele não consegue fugir desse âmbito, pois ele vive em uma sociedade e, por isso, ele precisa se posicionar de alguma maneira. A política deriva justamente da palavra grega para a cidade, a polis. Então não é possível existir uma arte apolítica. Não é porque as histórias de seu herói ou de sua série favorita não apresentam luta de classes, governos ou ideologias políticas bem definidas, que elas não contribuam de forma direta ou indireta para o posicionamento político de quem está por trás delas ou de quem as lê. E isso não é um fenômeno dos últimos anos, como muitas pessoas afirmam. Nas HQs, o Capitão América literalmente veste a bandeira dos Estados Unidos propagando os ideais da nação e vai socar nazistas. A Mulher Maravilha é um ícone da luta pelos direitos igualitários das mulheres desde a sua criação. No caso da Marvel, podemos ver as coisas ainda com mais nitidez. A maior parte de seus personagens mais populares foi criada na década de 60, quando o mundo estava passando pela sombra da Guerra Fria. Os X-Men são os maiores representantes disso. Os heróis não apenas foram criados no meio da Guerra Fria, mas também durante o período mais árduo da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Stan Lee e Jack Kirby, criadores da equipe, assumidamente se inspiraram em grandes líderes do movimento negro, Martin Luther King e Malcolm X, para criar os grandes líderes do movimento mutante, Professor X e Magneto. E isso não parou por aí. Até hoje, os mutantes representam a luta por uma sociedade igualitária, motivo pelo qual eles foram tão abraçados por causas minoritárias como feministas, o movimento LGBTQ+, e até mesmo imigrantes. Nos filmes temos outros exemplos. Os alunos bruxos da saga Harry Potter literalmente organizam um movimento estudantil na escola e lutam contra comensais da morte, um grupo de supremacistas raciais com um líder que prega a purificação do sangue bruxo e a morte dos demais impuros. E onde será que nós já vimos isso na história mesmo? Ah, sim, numa ideologia política chamada de nazismo. Os combatentes da Aliança Rebelde em Star Wars lutam contra um governo ditatorial e fascista, sendo que no episódio 3 há literalmente a frase de uma senadora republicana dizendo que a democracia morreu. Esta república será reorganizada. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Claro que isso são apenas aspectos de uma estrutura maior. No fundo, as mídias visuais não vivem apenas pela política, e tampouco são todos os que abraçam seu lado politizado.
No entanto, suas histórias são entremeadas por isso, seja pela mão do escritor ou pelos olhos de quem as lê. Não tem como produzir arte sem política. Essa palavra, tão temida por muitos, tem uma parte essencial nas relações humanas, no modo como pensamos o mundo ao nosso redor e o vivemos. É uma parte intrínseca de nós, mesmo quando não damos o braço a torcer para ela. Voltando para a Antiguidade Clássica, os gregos tinham uma palavra específica para quem não se preocupava com a política. Chamavam essas pessoas de idiotes, que significava metido em seus próprios afazeres, afastado da gestão da coisa pública. Na sociedade grega da época, isso era o mesmo que dizer pessoa alheia ou muito particular, já que participar da vida pública dentro da polis era considerado muito importante. Naturalmente, já no próprio mundo grego, a palavra começou a ter um uso pejorativo. Afinal, a condição de homem privado, de leigo em questões de política, era uma marca de inferioridade. Quando chegou ao latim, a palavra idiota já carregava o sentido de pateta, burro ou tolo. Então, para quem acha que política e representatividade é tudo lacração e não tem lugar nas artes, você está sendo bem idiota. E para terminar o vídeo, nada melhor do que uma frase famosa e bastante lacradora. O negro não vai voltar para a senzala, a mulher não vai voltar para a cozinha e o gay não vai voltar para o armário. E eu acho isso lindo. Então é isso, turma. Terminamos por hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.